make my body go, make our bodies higher and higher and higher. E aí, galera do segundo ano, beleza? Tranquilo? Vamos então mais uma aula aqui sobre cinética química, tá? A gente concluir o livro 4, né? E resolvermos exercícios para poder irmos logo para o livro 5. Tudo bem? Então vamos aqui. Hoje o assunto é chamado cinética química. Cinética química. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Logo de cara, nós vamos ver, né? Vamos ver alguns fatores. Como é que vamos trabalhar essa cinética química, né? Como reação em si, né? Ela é... Como o cara falar cinética, te lembra o quê? Cinética te lembra o quê? Movimento, né? Movimento. Então, vamos ver aqui como é que vamos trabalhar aqui. Vamos aqui. Olha só. O que as imagens abaixo têm em comum? Corrosão de metais, né, por ferrugem, explosão de dinamite, formação de cavernas e queima de cigarros. Tá? Isso significa o quê? Significa a velocidade que ocorre. Que vai ocorrer cada uma delas, certo? Olha o próximo slide que fala para ti. Primeiro, quando eu falo para ti sobre as reações em si, né, elas vão ser influenciadas para que ocorra rapidamente, devagar, muito rápida, instantânea. Então, olha só aqui, segredo e a velocidade. O segredo é a velocidade. Para formar as estalactites, tá, de uma caverna demora milhares de anos, ou seja, a reação é extremamente lenta, muito lenta a reação. A próxima aqui diz para ti, olha, a corrosão de um metal demora alguns meses, já seria lenta. Um cigarro é consumido em cerca de 1 minuto. Já seria o quê? Rápida. E uma dinamite explode instantaneamente. Seria muito rápida ou uma reação instantânea. Você não percebe, velocidade muito grande, muito rápida. Então, quer dizer que aqui nós estamos vendo a diferença sobre a velocidade delas. Como é que ocorre através de cada velocidade, não é isso? Aqui nós temos o seguinte. Olha, o estudo da velocidade das reações químicas, a velocidade média, VM, velocidade média, olha o cara diz para ti aqui, é a relação entre o que foi consumido ou formado e o tempo transcorrido. Quer dizer, para que ocorra uma velocidade, nós temos vários fatores e esse fator, tá, tem que ser através do quê? Do tempo que foi consumido, do tempo que foi realizado. Tá? Então, a velocidade média, que você vai ver mais adiante, na próxima aula, diz para ti o seguinte, velocidade média é a variação, esse delta aí, tá? É a variação. Variação do número de mols dos reagentes, é esse N minúsculo, sobre a variação do tempo, certo? Ou, se quiser, igual a variação do número de mols dos produtos, dividido pela variação do tempo. Em termos de quantidade de matéria, ou seja, em termos de mols. Quando eu falo quantidade de matéria, mol. Então, velocidade média, delta, é o H, é esse triângulozinho, é a variação do número de mols dos reagentes sobre a variação do tempo. Mas eu posso dizer também para ti o seguinte, que a variação, tá? A variação da velocidade, a velocidade média é a variação da concentração molar sobre a variação do tempo também. Eu posso dizer que a velocidade média é a variação, tá? A variação da massa sobre a variação do tempo também. Então eu posso dizer para ti que eu tenho a velocidade média é a variação do número de mols sobre a variação do tempo. Ou a variação, velocidade média é a variação da concentração molar sobre a variação do tempo. Ou a velocidade média é a variação, tá, da massa sobre a variação do tempo. Olha o que diz aqui.
Azinho, azão, o azinho está de verde, azinho, azão, mais bezinho, bezão. Isso é uma reação. Passou para quem? Czinho, cezão, mais dezinho, dezão. Claro que eu vou dizer que essas letras minúsculas, azinho, bezinho, czinho e dezinho, são chamados de coeficientes ou simplesmente mols. Tá? Aí coloca aqui. Na equação da velocidade média, o sinal negativo no primeiro membro significa que o número de mols, quantidade de matéria, está diminuindo, ou seja, que o reagente está sendo consumido. Claro que o reagente é consumido para poder ter a formação do produto. Então, a velocidade de consumo desse reagente. Se não quisermos trabalhar com números negativos, podemos colocar o módulo matemático na equação. Então, quer dizer, o que a cinética química estuda também? A cinética química estuda a velocidade das reações? Ou simplesmente eu posso também dizer que a cinética química estuda a velocidade de formação dos produtos? Quer dizer, para o produto ser formado, o reagente tem que ser consumido. E se ele é consumido, vai ser negativo. Então, está aí porque o cara coloca o módulo, tá? O módulo. Então, velocidade média seria o módulo da variação do número de mols sobre a variação do tempo. Velocidade média é o módulo da variação da concentração molar sobre a variação do tempo. Velocidade média é o módulo da variação da concentração da massa sobre a velocidade média. Certo? Tranquilo? Tá aí, então, encontramos. Vamos ver mais agora adiante como é que ficaria. Aí diz aqui, ó. A situação problema forneceu os dados de concentração dos reagentes e de produtos, em vez de quantidade química, número de mols. Olha só o que o cara colocou para ti agora. Lembra que eu coloquei para ti agora há pouco no slide passado? Só lembrando. Então, olha só. É azinho, azão, mais bezinho, bezão, formando czinho, cezão, mais dezinho, dezão. E eu falei para ti, tá? Que os números, as letras minúsculas são os mols, os coeficientes. E as letras maiúsculas serão, claro, que a matéria. Olha o cara falou para ti aqui. Tá? Então, se o problema fornecer os dados das concentrações, da concentração dos reagentes e dos produtos, em vez da quantidade química, número de mols, utilizamos, olha só, a matéria. Então, velocidade média, olha a reação. Colocar todos os componentes, produtos e reagentes. Variação do módulo da concentração A sobre a variação do tempo, que é igual à variação, módulo da variação da concentração de B sobre a variação do tempo, Bzão no caso, que é igual à variação da concentração de C sobre a variação do tempo, que é igual à variação da concentração Dzão sobre a variação do tempo. Em termos de quantidade de matéria, mols. Quiséssemos saber a relação entre as velocidades médias dos reagentes e produtos, teríamos, olha só, velocidade média de A sobre quem? Azinho. Azinho quem é? É o coeficiente, o número que fica na frente da reação. Velocidade média de B, Bzão no caso, dividido por quem? Bzinho, que é igual à velocidade média de C sobre Czinho. E a velocidade média de, no caso de Dzão, sobre Dzinho. Certo? Mediante que você já sabe que A, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes, os números que ficam na frente da reação. Olha agora aqui. Podemos observar como variar as concentrações e velocidades graficamente. Olha só aqui. Esse aqui é a concentração do reagente, o primeiro gráfico. Olha, a concentração dos reagentes diminui com o tempo. Olha, tá vendo que eu tenho aqui, ó. Tá decrescendo com o tempo. Olha só, a concentração decresce. Quer dizer que o tempo passa e a concentração o quê?
diminui. Olha só, agora aqui, ó, próximo, concentração do produto. Olha lá, a concentração aumenta, a concentração dos produtos aumenta com o tempo. Olha só. E aqui eu tenho a velocidade diminui, certo? Quando, no caso, que eu aumentar o tempo aqui, a velocidade vai o quê? Vai diminuir. Então, o que é que eu tenho? Os gráficos são super simples, como você está vendo aí. Super simples, coisa que você não vai trabalhar, tá? Mas é simples de se entender. Bem, agora nós vamos trabalhar a teoria das colisões. Presta bem atenção no detalhe. Quando o cara fala sobre velocidade das reações, quando o cara fala sobre cinética das reações, tá? Cinética das reações significa o quê? Significa, como eu coloquei para ti, estuda a velocidade das reações, ou a velocidade das formações, como queira. Só que você vai trabalhar várias situações quanto isso, principalmente no teu cotidiano. A cinética química vai estudar isso para ti. É como você vai ver a cinética, principalmente aonde? Na tua cozinha. A tua cozinha vai trabalhar muita cinética, muita termoquímica. Mas a cinética química, ela, como eu falei, vai trabalhar a velocidade da reação. Como é que você pode ver alguns fatores? Olha, o fato de você, uma roupa no varal, sai do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então tive um tempo aí, uma velocidade de uma reação. A digestão que você tem, também é a parte da cinética química, estuda a velocidade das reações. Então, olha como se torna não tão difícil, mas a gente tem a cinética no dia a dia e não consegue visualizar. Quer ver? Olha só, se você, por exemplo, vamos, vamos citar aí um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a Kesda, que é do segundo ano A. A Kesda. Digamos que ela saia do Santa Terezinha 1 hora da tarde, tá? 13 horas, morta de fome. E ela mora onde? Ela mora lá perto do posto Juruteua, lá no Perpétuo Socorro. Ela tá com fome e ela vai andando, né? Tá andando, tudo mais, cansada, com fome, naquele sol. Quando ela chega na casa dela, o que que tem? Tem uma churrascada, mano. Muita picanha, muita alcatra assada, sabe? É, muita bisteca, muita carne de porco, muita comida. E tem aquela feijoada adubada, aquela feijoada com, sabe, deliciosa. E tem mais aquela farofa de bacon na manteiga. É que ela chega, ela, pô, vai ficar logo, vai se deliciar, vai comer geral, né? E come. Quando ela acaba de comer, aí a mãe dela vem e traz 1 litro de açaí para ela com farinha, olha. Aí ela vai, tchau, 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 comeu. Aí vai dar o quê? Vai dar sono, né? Olha, claro que vai dar sono, não tem como não dar sono. Aí vem a questão da reação, aí vem a questão da cinética química. Como é que eu vou trabalhar essa situação? É bem simples. Quando você fala, já ouviu falar naquele termo, essa comida é pesada? Quando o cara fala essa comida é pesada, ele está dizendo que essa comida tem a digestão lenta. Digestão lenta. Então tem alguns os alimentos são, quando o cara fala pesado, que são lentos, digestão lentas. Por exemplo, no que eu dei exemplo para vocês agora, da alimentação da Késsida, quando ela chegou com fome. A bichinha chegou com fome, pegou carne, botou lá o feijãozão, farinha e depois tomou 1 litro de açaí com farinha. Olha só. Carne, a velocidade da reação, tá? A digestão da carne é lenta. A do feijão é mais lenta ainda do que a da carne. A da farinha é mais lenta do que a da carne. E o açaí é mais lento do que a farinha. E o cara toma açaí com farinha, não tem como não dar sono. São alimentos que a digestão são lentas. E aí,
Como as reações são lentas, elas causam náuseas, causam sono, certo? Aí a Cassida vai dormir de 2 da tarde até as 9 da noite. Porque isso é velocidade das reações. A velocidade das reações. Mas vamos citar agora aqui, por exemplo, a Andresa, do 2º ano C. Digamos que ela chegue, ela, se eu não me engano, ela mora em Augusto Correia. Ela sai da casa, sai lá do Santa Terezinha, uma da tarde, chega Augusto Correia. A bichinha está azul de fome. Quando chega lá para almoçar, só tem a salada. Saladinha de alface, com tomate. Aí tem um peito de frango grelhado. Uma comida bem light. E a bichinha está com fome. Ela vai comer, vai passar momentaneamente. Quando for 1 hora depois, ela já está saltando a geladeira de novo para comer alguma coisa. Vai comer uma bolacha, vai comer outra coisa. Por quê? Já é diferente do que eu falei do exemplo da Cassida. Já essa alimentação que eu citei agora há pouco, é a salada, o peixe, o frango, já a velocidade da reação desses alimentos, é extremamente rápida. Extremamente rápida. Quer dizer que 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia depois, tu já estás com fome novamente. Certo? Então tá aí a diferença entre comida pesada e comida leve, que é a mesma coisa que digestão rápida e digestão lenta. Tudo bem? Obrigado, Kester, obrigado, Andresa, por fazerem parte dos exemplos. Adoro vocês. Bem, vou mais adiante. Então aqui eu vou ter agora a teoria das colisões. A teoria das colisões nada mais é, tá, do que como você vai formar os produtos. Olha só aqui. Ó, condições para que ocorra, para você formar um produto, primeiramente você vai ter que ter afinidade entre os reagentes. Essa afinidade, um reagente tem afinidade com o outro para eles poderem reagirem. Segundo processo seria o contato apropriado entre os reagentes. O que é esse contato apropriado entre os reagentes? É a colisão efetiva entre os reagentes. A colisão que eles vão sofrer, tá? Essa colisão que eles vão sofrer, que tem que ser frontal. Por isso que ele colocou aqui, ó, contato apropriado entre os reagentes, ou seja, a colisão tem que ser frontal, não pode ser lateral, porque se for lateral, ele não vai formar complexo ativado, não vai ter formação de produto. Então a colisão tem que ser frontal, bem frontal, geometria, no caso, linear para elas, para poderem sofrer essa colisão frontal, certo? Como está colocando aqui, presta bem atenção, detalhe, que daqui, ó, tenho antes da reação, eu tenho os reagentes, tá? Tenho o reagente com essa bolinha verde e tenho um outro reagente que tem a bolinha verde, a bolinha vermelha e a bolinha azul, tá? Olha só, quando eles colidem, preste atenção que eu não tenho uma colisão frontal. Não tenho uma colisão frontal. Então, claro que eu não vou ter a formação de uma reação. Não vou ter a formação de uma reação. Mas se você pegar, preste atenção que tem que ter uma colisão perfeita. Então, para que você tenha formação de produto, para que você tenha uma reação, nós temos que ter um choque frontal, uma colisão frontal entre os reagentes. Primeiro tem que ter afinidade entre os reagentes, tá? Aí eu tenho que ter a colisão frontal entre os reagentes, geometria perfeita. Mas para que eu tenha colisão, eu tenho que ter o quê? Movimento desses reagentes. Certo? Então, para ter a formação de produto, eu tenho que ter o quê? Afinidade entre os reagentes. Eu tenho que ter o movimento das partículas reagentes, que vai produzir quem? A colisão dessas partículas reagentes. Certo? Vai produzir essa colisão. Quanto mais colisões você tiver, mais rápida vai ser a reação. Quanto mais colisão você tiver, mais rápida vai ser a reação. Então, quer dizer que essa frequência dos choques, que eu coloquei para ti, olha, da frequência, olha, a velocidade da reação depende da frequência dos choques, da energia da violência dos choques, colisão eficaz, da orientação apropriada das moléculas. O que eu tudo coloquei para ti? O choque perfeito, a colisão frontal,
a geometria é perfeita. Quanto mais colisões você tiver dos reagentes, maior vai ser a velocidade das reações, maior vai ser a velocidade para formar o produto. Certo? Beleza? Tranquilo? Só que entre um reagente e outro, entre um reagente e o produto, antes que o produto seja formado, numa reação, você vai ter o que vai ser chamado de complexo ativado. Complexo ativado. O que é o complexo ativado? Complexo ativado é a energia mínima necessária para produzir, tá, o movimento. É a energia mínima necessária. Pô, cara, mas se eu produzir movimento, não é bem assim. Olha só, se você tiver um carro a 5 km por hora e outro carro a 5 km por hora, eles estão em movimento? Estão em movimento. Se eles se colidirem, vai acontecer alguma coisa na lataria? Não, porque a velocidade deles é extremamente baixa. Ou seja, a energia de ativação deles não foi o suficiente para produzir um movimento que produzisse uma colisão perfeita, tá? Que rompesse as ligações. Tudo bem? Tranquilo? Olha só aqui. Então, nota bem que no gráfico, que onde eu coloquei energia de ativação, a energia de ativação, olha lá, ela está acima da energia dos reagentes e acima da energia dos produtos. Como está aqui, ó, energia, tá? Olha lá, você está vendo? A energia de ativação é um aglomerado de átomos, de partículas. Então, ela está acima da energia do reagente, está acima da energia do produto. Então, a energia de ativação é maior que a energia do reagente e maior que a energia do produto simultaneamente. Tá? Então, para formar reagente, para formar produto, perdão, eu tenho que ter o quê? Afinidade entre reagentes. Para ter afinidade, depois que eu tenho afinidade, eu tenho que ter o quê? A colisão entre os reagentes. Mas para choque frontal. Mas para ter a colisão tem que ter o quê? O movimento. E tem que produzir quem? A energia de ativação. Beleza? Pessoal, hoje é a primeira parte de cinética. Né? Na semana vindoura damos números finais da cinética. Valeu, galera. Um abraço.